Compressa fria ou quente? Qual você deve usar e em que momento e de que maneira? Aqui nesse vídeo a gente vai esclarecer de que maneira exata você deve utilizar esses recursos terapêuticos para que você melhore das lesões ou até mesmo de tensões musculares. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. A compressa fria é muito utilizada em momentos agudos, seja traumas, ou até mesmo lesões específicas musculares ou até mesmo articulares, aquela sensação que você tem quando tem algo inflamado, que está incomodando de maneira contínua. Alguns exemplos, quando você recebe alguma porrada, vamos falar um português bem claro aqui, porque o trauma fica muito, né? Pode ser um trauma, acidente automobilístico, e aí alguém vai com gelo. Não, alguma porrada mesmo, um objeto que cai em cima de um membro, ou até mesmo quando você dá aquela topada no pé da mesa. Isso vai causar um processo inflamatório, ou até mesmo naquele crônico do supino, que você vem sentindo que o ombro está incomodando, até chegar um dia que você trava do ombro e fica uma dor muito aguda, aquela coisa que quando você toca está bem sensível. Toda vez que você tiver muita sensibilidade, não só parado, mas também ao movimento, muito provavelmente você esteja com aquela região inflamada. E aí sim cabe a compressa fria, porque a compressa fria ela faz com que você tenha uma redução da recepção daquela dor em relação ao seu cérebro, ou seja, já vai melhorar um pouco da sua dor. Ela também faz com que você tenha um controle do processo inflamatório local. E aí reduz o que a gente vê na fisioterapia de estudos, que são lesões secundárias. Então imagina que aqui você teve uma lesão e o processo inflamatório ele tende sempre ser maior do que a lesão de fato. E por isso que os médicos entram com anti-inflamatório e o fisioterapeuta geralmente pede a compressa fria. Porque a inflamação ela tende a ser maior que a lesão, fazendo com que nessas áreas secundárias, e a gente chama de lesões secundárias à lesão, aconteça por conta do fato de você não ter controlado. Então é importante no processo inflamatório você controlar a inflamação com a compressa fria. Mas lembre-se, nunca usar a compressa fria antes de qualquer atividade física, porque a atividade física você precisa estar extremamente conectado com todos os membros do seu corpo e saber de fato qual que é o posicionamento deles, através de um receptor, que no caso da compressa fria, ela inibe esse receptor por conta da redução da condução nervosa. Então, não façam nunca antes dos esportes. Agora, a compressa quente, quando que você vai colocar? Sempre na dor tardia, por exemplo, da musculatura. Então, você foi lá, treinou musculação bem pesado ou fez uma corrida que exigiu muito mais do seu corpo e no dia seguinte você está bem travado, todo rígido. Aí sim você deve colocar a compressa quente, que vai fazer com que você aumente os vasos sanguíneos locais, entregue mais oxigênio e sangue para aquela região, fazendo com que você tenha esse retorno da fisiologia, né, local normal. Então faz com que você tenha toda uma entrega de nutrientes, fazendo com que você tenha mais mobilidade. Então o calor sempre favorece o aumento da mobilidade e a quebra da rigidez. Anotem isso que é muito importante. Compressa fria reduz a inflamação. Compressa quente melhora a mobilidade e reduz a rigidez. Seja a rigidez muscular, de quando treina muito, ou seja a rigidez articular. Por exemplo, um pós-operatório, onde você teve, vamos dizer que uma cirurgia ortopédica, e aquele punho agora está muito travado, está muito rígido e já passou um tempo em relação a isso. Você precisa retornar à função da articulação. Então, a compressa quente vai encaixar muito bem nessa situação também. E todo mundo me pergunta, Rafa, mas aquela bolsinha de gel é interessante na compressa fria? Não é interessante, porque ela perde a temperatura muito facilmente, não inibindo tão bem assim o processo inflamatório da articulação ou do músculo ou da região que você queira colocar. Então, o que eu indico? De uma maneira bem raiz mesmo, bem old school, você pega uma sacola plástica,
coloca água gelada e o gelo em espécie, para poder ficar muito, mas muito gelado. A sensação é que o membro vai cair até os 5 primeiros minutos, depois vai aliviando porque vai gerando essa redução da sensibilidade. Então, como que eu oriento o tempo também dessa técnica da compressa fria? Sempre nas extremidades, seja então punho, mão, cotovelo, ombro, tornozelo, pé, joelho e o início aqui do quadril, deixe mais ou menos aí uns 20 minutos. Por quê? A compressa fria, nessas regiões mais distais, né, que são os membros, você não precisa deixar tanto tempo, porque eles já perdem a temperatura muito mais facilmente. Agora, por exemplo, em um ombro mais próximo aqui da dorsal, ou no quadril, ou até mesmo nas costas, você precisa deixar até 30 minutos, para justamente dar tempo de resfriar aquela região. Agora, na compressa quente, você pode comprar na farmácia aquelas bolsas de borracha, onde você coloca uma água quase fervendo. E aí você pode utilizar em todo o seu corpo até 30 minutos sem problema nenhum. E muitas pessoas também me perguntam aqui o porquê do uso da piscina de gelo. Gente, a piscina de gelo ela é específica para quando você tem um esporte de extrema intensidade, porque você deve sempre fazê-la no pós-treino. Então você teve ali, por exemplo, uma maratona, você ficou 4 horas correndo. O seu corpo inteiro teve microlesões musculares consideráveis, porque exigiu de um grande grupo muscular. De novo, voltando lá, lembra que é para reduzir a inflamação, então a banheira de gelo vai servir para reduzir o processo inflamatório e fazer com que esse atleta consiga retornar mais rapidamente ao treinamento depois de um evento que gerou muita, mas muita microlesão de uma maneira totalmente fora da rotina dele. Então, por isso que a banheira de gelo é extremamente usada no crossfit, na corrida, no triatlon, porque são esportes que exigem de uma maneira global da musculatura do indivíduo. Então, precisa sim desse cuidado para reduzir a inflamação e lembra, não deixar lesões secundárias atrapalharem o seu ritmo de treinamento. Pessoal, resumão então desse vídeo para você de vez fixar isso no seu cérebro e saber de fato como agir diante de diversas situações. Compressa fria inibe a inflamação, você deve usar sempre no pós-treino e também utilizar de uma maneira mais bruta. Sacolinha de supermercado, água gelada e gelo em espécie. Se você teve um evento de muito exercício físico, você faz a piscina de gelo. Agora, compressa quente, você vai usar para melhorar a movimentação da sua articulação, reduzir a rigidez e ter uma recuperação mais acelerada, mas sempre distante dos treinamentos. Nunca incluir no pós-treino. É sempre de 2 a 3 dias de um treinamento em específico. Nunca utilizar a bolsinha de gel, né? Porque ela não vai trazer uma quantidade de temperatura ideal como aquela sacolona de borracha que se vende na farmácia, onde você coloca água quase fervendo. Então, anotem isso, deixem de uma vez por todas bem esclarecido para você ter treinamentos mais rentáveis e não ter lesões futuras. Espero que essas dicas tenham te ajudado a entender de uma vez por todas das compressas. E aqui no canal temos outros vídeos com dicas de treino, dieta e suplementação. Não deixe de assistir. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com aquele amigo que nunca sabe o que fazer com as compressas.